Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso sistema de estudos diferenciados do Vadmecum Coaching Exame de Ordem, editado numa parceria entre a editora Ridel, o professor Pedro Barreto, que ora vos fala, e a nossa casa, o Portal F3, Foco Fosse Fé. Eu venho aqui, com palavras iniciais, trazer uma mensagem de boas-vindas e conversar um pouquinho com vocês sobre esse Vadmecum e tudo aquilo que vocês podem usufruir e que foi preparado com muito amor, com muito carinho, por uma equipe de profissionais extremamente competentes e que conhece o exame de ordem, como você conhece a sua respiração. E a gente está aqui para acolher cada um de vocês dentro de uma proposta de estudos que eu não tenho dúvida vai agregar um valor diferenciado para a sua caminhada, conduzindo você de uma maneira mais consistente, melhor organizada, mais eficiente, com mais suavidade para o resultado que todos nós queremos, que é a sua aprovação na prova do exame de ordem. Antes que eu fale com você sobre o Vadmecum, sobre o propósito que nos une aqui, eu queria, em curtas palavras, me apresentar para você. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, já me acompanham nas redes sociais. Eu sei que alguns de vocês adquiriram esse Vadmecum por indicação de ex-alunos que estudaram comigo, colegas, mas muitos de vocês, certamente, estão me vendo pela primeira vez. Eu sou o professor Pedro Barreto. Nesse ano de 2018, em que nós estamos lançando o Vadmecum, eu estou completando 41 anos de idade. A minha primeira formação universitária foi no bacharelado jurídico. Eu me formei em Direito em 2001. Passei na minha prova da OAB, imediatamente após formado, e há quase 20 anos sou advogado, com mestrado, pós-graduações, especializações, cursos de capacitação. Bom, além da formação jurídica, eu fui estudar psicologia. Tenho uma paixão enorme pelos conhecimentos que nos habilitam para o entendimento da mente e do coração dos seres humanos. E há aproximadamente 10 anos atrás, no ano de 2008, eu entrei num processo de estudo mais segmentado no universo do coaching. E estudar o coaching foi um divisor de águas na minha vida, profissional, pessoal, que me desenvolveu e me permitiu alcançar certas habilidades que eu certamente não encontrei, não encontraria nos livros jurídicos, porque o propósito de um estudo jurídico é outro. A gente, estudando direito, a gente aprende conhecimentos da ciência jurídica, mas numa universidade de direito, nos livros e compêndios jurídicos, a gente não aprende alguns conhecimentos que nos permitem o desenvolvimento de certas habilidades para as relações intersubjetivas, a gestão das nossas emoções, a organização do nosso tempo, a capacidade de administrar relações, de administrar pessoas, de fazer um alavancamento de prioridades, definição de metas, planejamentos comportamentais estratégicos. Nada disso a gente aprende estudando direito e tudo isso é importante para a nossa vida. Eu tinha a curiosidade, mais do que a curiosidade, eu tinha a sede de aprender como pessoas que eu tinha como grandes ídolos alcançavam sucessos extraordinários, quais eram as ferramentas que elas utilizavam, quais eram os mecanismos que elas empreendiam no seu dia a dia, nas suas atitudes comportamentais, bem como mentais e instintivas, e que potencializavam os resultados daquelas pessoas. E aquilo me levou para a busca de outras áreas de conhecimento humano. Foi quando eu comecei a estudar neurociência, fui buscar aprender através do estudo da psicologia alguns fenômenos humanos que são de necessária compreensão para a gente caminhar com mais êxito nesse curto trânsito que é a nossa jornada de vida aqui no plano terreno. Fui estudar com Daniel Goleman a inteligência emocional, a educação emocional. Fui estudar com alguns caras que são fantásticos no universo do coaching, como Anthony Robbins, Nick Vujicic, Timothy Gallwey, e aquilo abriu a minha mente. E aquele jovem menino, de pouco mais de 20 anos, que vinha aprendendo direito, fazendo seus cursos, nunca parei de estudar depois de formado, sempre elevando a minha qualificação, o meu currículo, estava apaixonado pelo mundo do coaching, e o coaching foi, como eu disse alguns minutos atrás, um divisor de águas na minha vida, me permitindo, além de ser um professor de direito,
me tornar um treinador de campeões, um formador de lideranças, ajudando os meus pupilos, os meus alunos e alunas do Brasil inteiro a se desenvolverem, não apenas academicamente, mas se desenvolverem como seres humanos, espiritualmente, aprendendo a desenvolver mentes fortes, a empreender comportamentos eficientes, assertivos que elevam o grau de possibilidades de obterem êxitos em suas jornadas, em quaisquer dos segmentos de suas relações pessoais, familiares, matrimoniais, com seus filhos, com seus sócios, com os seus alunos, com os seus clientes, procurando melhorar seres humanos. E assim tem sido a minha vida já há algum tempo. Bom, no meio desse contexto, a gente trouxe para o exame de ordem um treinamento através de sistemas de estudos diferenciados, pautados na filosofia do coaching. Foi quando eu criei o projeto Coaching Exame de Ordem. A gente vinha de uma transição no exame de ordem, das provas estaduais para a prova nacional. Eu convivo com o exame de ordem desde quando eu me formei. Eu já estou há mais de 50 edições ensinando no exame de ordem, desde 2001, que foi quando eu estava me formando e tive a oportunidade de lecionar no maior curso preparatório do estado do Rio de Janeiro presencialmente. E dali minha carreira decolou muito meteoricamente, fui professor de quase todos os grandes cursos do país, coordenador de vários, fui sócio fundador de 3 dos 10 maiores cursos do Brasil, e então, de lá para cá, a gente veio caminhando, treinando candidatos para o exame de ordem, e ali, na virada da prova estadual para a prova nacional, primeiro momento com o CESP, o UNB, instituição do Distrito Federal, e depois veio a FGV, e na transição a gente começou a ensaiar um treinamento diferente, que era o treinamento do coaching exame de ordem. Me chamava a atenção perceber que os alunos de direito, eles não sabiam organizar seus estudos. Eles não sabiam interpretar o edital e entender o que é prioridade, o que é que não é, o que é que você consegue estudar em uma jornada de 4, 6 meses de preparação, num tiro de 60 dias. Eu via alunos estudando matérias enormes que não seriam possíveis de serem compreendidas em toda a sua elaboração de conteúdo programático em 60 dias. Eu via alunos que começavam a estudar e não sabiam sequer o seu tempo de leitura, a sua velocidade de leitura. Eu tinha alunos que tinham no máximo 2, 3 horas por dia para conseguir estudar com a velocidade média de 4 a 5 minutos uma página, batendo ali 12, 13 páginas por hora, 25 a 30 páginas às vezes num dia, e no intervalo de 100 dias só teriam 3.000 páginas para ler, e eles estavam aleatoriamente, sem saber o que estavam estudando, migrando de um livro para o outro. Eu tinha alunos que não sabiam se era correto estudar por PDF, por apostila, por livro. Eu parava para ensinar isso a eles. Qual é a tua formação? Qual o nível do teu conhecimento? Porque a depender de qual seja a tua base, não adianta você ler de uma maneira muito superficial. E se você já tem uma base boa, também não pode perder tempo lendo muito aprofundado. Eu tinha alunos que não sabiam se eles deveriam estudar salteado cada dia uma matéria ou fazer o estudo continuado, a mesma matéria, durante um período mínimo, por exemplo, de 5 dias ou de uma semana, para depois quebrar o chip de conexão daqueles assuntos e mudar de matéria na semana seguinte. Então, isso me chamava muito a atenção. E daí surgiu a ideia de trazer o que eu trabalhava no coaching, já trabalhava com o coaching para profissionais de outras áreas. Eu treino até hoje profissionais de outros segmentos que não têm nenhuma relação com o mundo jurídico, com o mundo concurseiro, com o mundo do direito. E eu resolvi montar um treinamento para os alunos do exame de ordem. E para minha surpresa, foi um sucesso na primeira edição. A gente teve mais de 800 alunos, gente de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, na primeira turma do coaching exame de ordem. De lá para cá, já são mais de 20 edições desse treinamento, são mais de 20 exames que a gente vem aí conduzindo pessoas com resultados extraordinários. Muitos desses alunos, a maioria, conseguindo a aprovação no primeiro treinamento, alguns precisando fazer um segundo treinamento, uma segunda turma comigo, para se desenvolver um pouco mais, para elevar a sua capacidade de compreensão interdisciplinar do direito, para dominar os institutos que mais caem na prova e realmente adquirir uma condição técnica que os capacite para resolverem aquelas questões da prova da OAB e conseguirem o número mínimo necessário para a aprovação. E agora, no final do ano passado, 2017, veio a ideia de fazermos um vademecum em parceria com o sistema de estudos Coaching Exame de Ordem. Uma proposta ousada que foi discutida entre os donos da editora Ridel, a editora que é a maior especialista em organização sistematizada de legislação codificada no país, e a minha pessoa e a minha equipe. Eu tenho uma equipe fantástica comigo, né? Então quando eu falo do meu trabalho eu sempre prestigio a equipe que vem comigo, que é um time de campeões, né? Aquela velha filosofia de vida: a águia só voa com águia, e em regra, leão só caça com leão e dificilmente vai sozinho. Eu tenho uma equipe de águias e de leões que é fabulosa, e essa equipe, junto com a equipe da Ridel, resolveu abraçar a ideia de elaborar esse vademecum para você. E o que é esse vademecum? E qual é a diferença dele para os vademecums tradicionais? Esse vademecum interativo, ele vem para servir a você não apenas com um grupo de leis, um conjunto de códigos unificados. Aqui, além das leis, você vai ter um treinador
que vai estar aqui através de diversos vídeos que estão sendo produzidos para você, consumidor do Vadmecum Coaching Exame de Ordem, em que eu vou estar transmitindo para você aqui, que adquiriu o Coaching Exame de Ordem, algumas informações preciosas sobre o Exame de Ordem, sobre como estudar essa legislação, sobre como estudar correto um Vadmecum. Eu cansei de ver ao longo desses quase 20 anos como um professor militante, um professor ativo, que vive a sala de aula com tesão, com paixão, por sacerdócio, entendendo que isso é uma missão outorgada por Deus, que nos capacita para o magistério. E eu cansei de ver ao longo de todos esses anos alunos que compravam aquele tijolão e não sabiam como usar. O cara não sabia nem sequer, o que é que eu sublinho? Sublinho um caput, um parágrafo, faço o link da linha com o caput, sublinho um salvo-se, o exceto-se. Como é que eu posso sublinhar de uma maneira que isso realmente gere um poder de memorização e aumente a minha capacidade de guardar essas informações para a prova? Eu devo fazer link entre as súmulas e as leis? Eu devo pesquisar mais as leis ou os códigos? Na prova da OAB, o que é que cai mais? Será que você tem essas informações? E eu sabia que os alunos não tinham. Então, me causava uma certa angústia ver as pessoas gastarem uma grana comprando um Vadmecum, carregando aquele troço pesado, como você deve estar carregando aí, e não saberiam usar, e só usavam quando um professor numa aula pediam para abrir. E tinha uma ferramenta poderosíssima nas mãos, mas não sabiam apertar o gatilho para disparar essa munição e derrubar a questão na prova, alcançando o alvo e conquistando a aprovação. Então surgiu essa ideia de a gente criar um Vadmecum que vai unir a legislação codificada, e a gente fez um projeto muito bacana para organizar essa legislação de uma maneira muito inteligente para vocês, e os vídeos explicativos, os tutoriais que eu estarei aqui de dentro dos estúdios do Portal F3, na parceria com a Redel, fazendo essas gravações para vocês e alimentando, né, esses vídeos aqui continuamente. Então, o que eu quero pedir a você é que sempre acesse o seu QR Code, o seu código de acesso aos vídeos, para ver se eu coloquei algum vídeo novo, se existe alguma novidade para você, porque eu vou colocar diversas inovações aqui que vão colaborar demais com vocês. Por exemplo, você vai ter acesso a uma aula minha, que é uma aula que eu faço para os alunos matriculados no treinamento Coaching Exame de Ordem do Brasil inteiro, em que eu ensino como estudar para a prova da OAB. E se você nunca parou para ouvir alguém que milita, que respira o exame de ordem há quase 2 décadas, e ensinar como estudar para essa prova, você vai ficar boquiaberto, porque você vai ouvir coisas que talvez você nunca imaginasse que existem. E você vai dizer, meu Deus, agora eu estou entendendo por que, por exemplo, eu não passei na prova passada, por que eu vi uma pessoa preparada não passando. Porque existem algumas verdades simples, de fácil compreensão, mas que têm que ser colocadas para você e que às vezes você sozinho não enxerga, de como estudar para fazer a prova e como fazer a prova. Então, eu lhe digo que eu posso assegurar a todos vocês, eu vos digo que a maioria dos candidatos que perdem na prova do OAB não perdem porque não estudam, perdem porque estudam errado. Porque não sabem como estudar para fazer essa prova, dentro dos limites que o programa do edital oferece e que as regras do certame disponibilizam. Eu vejo alunos estudando muito errado na primeira fase de OAB e há pessoas que estudam muito, mas não vão passar nunca, só que elas não conseguem entender que aquele sistema de estudo, aquelas ferramentas de estudo, aquele objeto de estudo que está sendo o foco da geração da energia, da potência e do uso do tempo delas, não é eficiente para levar à aprovação. E são pessoas que vão ficar ali sempre oscilando entre 37, 38, 39, às vezes quando não fazem uma prova tão boa, 32, 33, mas não conseguem alcançar o mínimo exigível de 40 pontos, 50% das 80 questões. Então vocês vão ter acesso aqui a uma videoaula minha que eu preparo para vocês, em que a gente vai conversar sobre como estudar da maneira correta para aumentar as suas chances de ser aprovado no exame de ordem. E eu, se vocês me permitirem, eu vou ser um pouco mais assertivo. Como estudar da maneira certa para ser aprovado. E aí eu vou trazer algumas reflexões também que vão além da questão do planejamento estratégico de estudo, mas que vão ser do meu coração para o seu coração. E se você, com humildade, se permitir refletir sobre algumas colocações que eu vou trazer para você, vocês vão perceber que elas vão agregar um valor muito grande no fortalecimento da gestão emocional de vocês, das convicções. Vocês vão ter algumas respostas para perguntas que às vezes vêm na mente da gente que a gente não tem resposta. Quando eu vou passar? Será que eu estou estudando certo? Por que nessa prova passada eu estudei mais do que na anterior e fiz menos pontos? E entender por que quando eu fico entre duas eu sempre erro. Vocês vão aprender algumas coisas muito bacanas que vão trazer para vocês um certo conforto, uma certa paz, tranquilização e aumentando a margem de segurança para que vocês entendam quando vocês estão no caminho certo, se estiverem, que devem continuar seguindo, fazendo a coisa certa, pelo tempo necessário, construindo o resultado, a aprovação. Ele chega para todos vocês, se vocês fizerem a coisa certa, pelo tempo necessário. Então, a gente vai ter aqui alguns vídeos falando sobre isso, como estudar para a prova do exame de ordem, para conseguir essa
aprovação. Em outros vídeos, eu vou trazer para vocês algumas informações preciosas sobre estatísticas do exame, os assuntos que mais caem, as leis que mais caem na prova, o que é que realmente é importante no âmbito das súmulas editadas pelos tribunais de superposição, né? Então você vai ter aqui o acesso a informações que vão direcionar o seu estudo, vão turbinar, vão potencializar a sua caminhada, fazendo com que você não perca tempo no caminho errado. E se você, mais uma vez, tiver a humildade, a simplicidade de pelo menos refletir no que você vai ouvir, poxa, eu vivo essa atmosfera, mais de 50 exames, moçada, são quase 20 anos todos os dias da minha vida. Eu tenho meu filhote, Pedrinho, Pedroca, que já vai fazer 12 anos, e a minha princesa Laís com 8 anos, daqui a pouco faz 9. Eles nasceram, eu já estava nessa vida do exame de ordem, meus filhos já estão indo para a adolescência, o mais velho já está indo para a adolescência, e ele fala, pai, desde que eu nasci, que eu ouço falar de exame de ordem, e meu filho hoje com 12 anos. Vocês têm que ver que coisa linda. Ele debate algumas questões comigo, com os meus alunos. Às vezes ele vai no curso e meu filho dá algumas dicas, porque ele cresceu ouvindo e aprendendo isso, que o pessoal olha para ele e fala assim, caraca, como é que esse garoto me falou isso? Eu nunca tinha imaginado sobre técnicas de estudo, gestão de tempo, a sincronia entre os processos de estudo pelo sistema audiovisual, pelo sistema meramente visual, meramente auditivo, né? E ele vai aprendendo isso, ele potencializa isso não só na vidinha de criança dele, nos estudos durante a escola, mas ele vai compartilhando com os meus próprios alunos, e é muito bacana a interação deles com a galera nas redes sociais, enfim. Então, a gente vai ter alguns vídeos aqui para a gente conversar sobre estatísticas do exame, sobre ferramentas de estudo, sobre como potencializar o seu rendimento e, acima de tudo, alguns vídeos bem direcionados para como você usar essa legislação para a prova da OAB, né? Então, é isso. Esse é um vídeo introdutório, não poderia ter mais do que 20 minutos, são alguns minutos aqui de um bate-papo para me apresentar para você. Se você quiser manter contato comigo, fique à vontade para me procurar, eu sou uma pessoa bem acessível nas redes sociais, eu tenho uma equipe de suporte fabulosa que está o dia inteiro respondendo. A ferramenta que eu mais uso é o Instagram, não obstante eu tenha um Facebook, está aqui na tela, Pedro Barreto é o meu nome no Facebook, é uma página, uma fanpage, tem mais de 200 mil alunos seguindo, e o meu Instagram tem mais de 100 mil alunos e amigos e ex-alunos que seguem o meu Instagram. Esse é o Instagram que eu uso para a galera do direito, eu tenho um outro que eu uso fora da área jurídica para profissionais de outros segmentos, mas o meu Instagram jurídico, pessoa física, é Pedro Barreto, Portal F3, tá? Pedro Barreto, Portal F3, o meu Barreto, você pode observar, tem um duplo T, tá? Então você pode me procurar nesse Instagram. Eu faço muitas transmissões pelo aplicativo Periscope, que eu faço aulas, lives ao vivo, de qualquer lugar do mundo por onde eu estou. Eu abro lá e faço uma aula, bato um papo, faço uma sessão de coaching, faço uma live motivacional, trago algumas reflexões e faço muitas revisões para a prova da ordem, para provas de concursos, pelo Periscope, Pedro Barreto, PB. No Instagram, que é a minha mídia social mais utilizada, além do meu Instagram pessoal, pessoa física, vocês podem entrar em contato com a minha equipe pelo Instagram pessoa jurídica, que é Portal F3. Portal F3, que é a nossa casa, parceira da editora Ridel, né, que é a minha instituição, minha e da minha esposa, é um projeto familiar com o qual a gente ajuda estudantes do Brasil inteiro que estudam para concursos, para o exame da ordem, fazem pós-graduações, formações em coaching, conosco, Instagram, @Portal F3. E se você quiser estudar nos Instagrams de estudos que a gente tem para fazer questões, pegar vídeo dicas, a gente tem um Instagram de direito constitucional e um Instagram de direito tributário, 2 disciplinas chaves no exame de ordem, 2 que ficam sempre entre as 3 que mais aprovam na segunda fase, as 2 que são de menor conteúdo, menor quantidade de peças, e são 2 disciplinas que eu sou inclusive professor das 2, são 2 das matérias que eu ensino para o exame de ordem e para concursos. Então a gente tem 2 páginas no Instagram só para a galera estudar. Tem lá a página Eu Amo Tributário, e a página Eu Amo Constitucional. A página Eu Amo Tributário, com mais de 20, 30 mil seguidores, e a página Eu Amo Constitucional, com mais de 100 mil seguidores. @Eu Amo Tributário, @Eu Amo Constitucional. E lá vocês podem estudar com a gente, fazendo questões, resolvendo exercícios, pegando vídeo dicas e uma boa pitada de bom humor e informações sobre aulas e eventos, enfim, nas páginas Eu Amo Tributário, Eu Amo Constitucional. E para você que vai fazer o exame da OAB, você está aqui adquirindo um Vademecum direcionado para o exame de ordem, um Vademecum Coaching em Exame de Ordem, existe uma página no Instagram chamada Revisão Final OAB. Essa página é nossa, essa página é minha, fui eu que criei ela, e vários professores me ajudam alimentando essa página com vídeos, com dicas, com material para os alunos, com simulados, é muito bacana. Então, @Revisão Final OAB. Então, além das minhas mídias pessoais aqui, ok? Instagram, Periscope e Facebook, vocês podem acessar o Instagram do portal, Revisão Final OAB, Eu Amo Tributário, Eu Amo Constitucional. Que Deus nos abençoe e que nessa sua caminhada você se mantenha mentalmente forte,
jamais ignorando que existe sim um Deus vivo, maravilhoso, que abençoa a caminhada de todos nós. E se eventualmente você, pelas suas convicções existenciais, na sua autodeterminação, não acredita em Deus, nenhum problema, tem meu total respeito. Aquela energia que você acredita, ela é positiva, ela é boa, ela é do bem. E ela está aqui, para mim que sou um cristão, ela está na forma de Deus para nos abençoar nessa caminhada. O que a gente tem que fazer é entender que é necessário um conjunto de renúncias, um conjunto de sacrifícios, que é necessário aprender a ter paciência, persistência, entender o caminho certo e seguir nele pelo tempo necessário até conquistar essa aprovação. Não importa se as estatísticas evidenciam que mais de 70% de todo mundo que tenta fazer essa prova perde, que em alguns exames quase 90% foi o índice de reprovação, que a média nacional do exame de ordem conduzido pela Fundação Getúlio Vargas é de mais de 70% de reprovação na primeira fase. Não importa. Você define a sua crença e você é quem escolhe aonde você quer chegar. Você precisa aprender a se comportar mentalmente como uma pessoa de sucesso, uma pessoa guerreira, empreendedora da sua história de vida de sucesso. E se você entender isso e se mantiver mentalmente forte, seguindo, fazendo a coisa certa, você vai estar no percentual de aprovados. Se não for num primeiro momento, tudo bem. Todo fruto precisa de um tempo de maturação e você não vai antecipar a ordem lógica da natureza. Eu, como um cristão, digo sempre, Kairos é o tempo que Deus prepara para o sucesso e para a felicidade de todos nós. Tem o tempo dele, mas você tem que fazer a sua parte para esse relógio andar. Deus não vai mandar gabarito, Deus não manda resposta de questão, Deus não manda conhecimento, você dormindo, rezando, aprendendo controle de constitucionalidade, ICMS, licitações, não vai aprender sem estudar. Então você tem que acreditar que você é bom o suficiente, que você é capaz, que você tem aptidão para o entendimento, para o discernimento e fazer o seu papel, se dedicando com garra, com persistência, com disciplina, priorizando esse treinamento. Se alguns de vocês aí fizerem parte, oficialmente, forem matriculados no meu treinamento Coaching Exame de Ordem, que é comercializada a inscrição pelo Portal F3, eu vou ficar muito feliz de ter o convívio, além aqui do Vadimeco, além dos vídeos do Vadimeco, nas aulas. São mais de 150 aulas em algumas turmas são 60 aulas, outras são 100, turma master, super extensiva, extensiva, intensiva, super intensiva, arrancada final. E vou ficar muito feliz de ter vocês, tanto no treinamento Coaching Exame de Ordem, como aqui nos vídeos explicativos, orientadores de uso da legislação e com alguns comentários, como eu disse, sobre a prova, informações importantes e técnicas de estudo. Mas lá no treinamento Coaching Exame de Ordem você tem aulas de verdade, aulas comigo, batendo os assuntos do edital, aula como se fosse um cursinho, né? Mas não é um cursinho, é um treinamento com a agenda da semana, com metas diárias, com simulados semanais, com suporte 24 horas para plantão de dúvidas, etc. Então eu vou ficar feliz se vocês que estão aqui adquirindo o Vadimeco Coaching Exame de Ordem também adquirirem o treinamento. Independente disso, recebam o meu carinho e o simples fato de você já estar aqui com esse Vadimeco adquirido, já me enche de orgulho, já me deixa muito feliz e já me coloca aqui com o meu coração aberto para te abraçar e te abraçando me colocar à sua disposição como seu amigo, como seu treinador, para poder colaborar com a sua caminhada e conduzi-lo. E quem sabe, agregar valor para você conseguir a sua aprovação do exame de ordem. Esse é o objetivo que nos une nesse projeto Vadimeco Coaching Exame de Ordem. Bem-vindos à Editora Ridel. Bem-vindos ao Portal F3, bem-vindos ao mundo do Coaching Exame de Ordem e, acima de tudo, bem-vindos ao meu coração. Até as próximas mensagens nos próximos vídeos aqui para vocês.